Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos discutir hoje o estudo AFIRE, o estudo que foi apresentado no ESC desse ano, 2019, e foi publicado no mesmo dia no New England Journal of Medicine. Está aí a foto do artigo. O artigo foi desenvolvido no Japão sobre a liderança do professor Satoshi Yasuda. Vamos lá. Qual é, qual é a ideia do estudo AFIRE? Nós sabemos que a seleção do regime antitrombótico mais efetivo em pacientes com fibrilação atrial e doença coronariana ainda é um desafio clínico. Só que, no entanto, o uso de antitrombóticos períodos mais curtos já foram estudados em pacientes com FA nos primeiros 12 meses após a angioplastia, como o estudo Pioneer, o estudo Redual e, recentemente, com o estudo Augustus. Só que depois de 12 meses dessa intervenção, os guidelines já recomendam a monoterapia com anticoagulante oral. Só que essa recomendação não tem nenhum suporte através de estudos randomizados. E além disso, vários pacientes, mesmo apesar dessa recomendação de guidelines, continuam recebendo terapia combinada. Então, indica que existe um gap entre o guideline e a prática clínica. Então, dessa forma, o estudo AFIRE foi desenhado para tentar investigar a seguinte hipótese. Será que a monoterapia com rivaroxabana é não inferior à terapia combinada, aí no caso a rivaroxabana com antiplaquetário, em pacientes com FA e DAC estável após um ano da revascularização, ou naqueles com DAC confirmada e que não necessitaram de revascularização? Então vamos lá, esse desenho do estudo, aqui começa o problema. Esse foi um estudo que tiveram diversos problemas, e aqui é o primeiro ponto de problema do estudo. Aqui é a figura original do slide do congresso, que foi apresentado no congresso. Foram 2.200 pacientes com fibrilação atrial e CHADES-2 maior ou igual a 1. Então já começa selecionando um paciente mais chupeta, um paciente mais tranquilinho, com DAC estável. Então, esse paciente deveria, para ser incluído no estudo, ter feito ou angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica há mais de um ano. Ou ter confirmada a doença arterial coronariana com uma estenose maior do que 50%, que não necessitou revascularização. Foram excluídos pacientes com história de trombose distante, tumor em atividade ou hipertensão mal controlada. Então, foram esses pacientes que foram randomizados. Então, foi randomizado para quê? Monoterapia com rivaroxabana. Rivaroxabana de quanto? 10 ou 15 miligramas. Opa! Essa é a dose que a gente utiliza habitualmente de rivaroxabana? Não é, né? Só que ele mete um asteriscão lá, né? E diz que lá no Japão a dose de 15 miligramas é equivalente a 20. Tá. E aí? Vai acreditar? 10 a 15 miligramas, é uma dose que a gente não costuma utilizar na nossa prática clínica. Então, beleza. E vamos para o grupo de terapia combinada. E aí também usou a mesma dose, lembrando que a dose de 10 miligramas foi usada no paciente com clearance abaixo de 50, e a dose de 15 foi usada nos pacientes com clearance acima de 50. Na terapia combinada, o rivaroxaban também no mesmo esquema. E aqui ele deixou aberto para usar ou aspirina na dose de 81 ou 100 miligramas. Esqueci de falar para vocês, mas é um estudo aberto, não foi um estudo cego, foi um estudo aberto. Então, o paciente sabia que remédio estava tomando, o médico sabia que o paciente estava tomando. Então, meio complicado, né? Então, podia tomar aspirina em 2 doses possíveis, ou clopidogrel também em 2 doses de 50 de clopidogrel, ou prasugrel 2,5 ou 3,75. O cara fez um samba do crioulo doido aí em termos de dose. Então ele deixou aberto para um monte de coisa. Então ficou bem complexo. A gente já vê que no desenho do estudo já vai ser difícil a gente levar essa aplicabilidade desse estudo para a nossa prática clínica. Tá bom? Você vê que ele permite várias coisas. No meu ponto de vista, ele tinha que usar um subgrupo bem específico, usar apenas um antiplaquetário, talvez só a aspirina, e fazer o segmento desses pacientes, né? Então, cheio de complicadores nessa fase de desenho de estudo. Desfechos primários. Tivemos 2 desfechos primários, um de eficácia e um de segurança. O de eficácia é um desfecho composto, um monte de coisa, né? AVC, embolia sistêmica, infarto ou angina instável com necessidade de revascularização ou morte por qualquer causa.
Desfecho primário de segurança, aí nesse caso ele avaliou para superioridade, foi qualquer sangramento maior de acordo com a definição da ISTH. Vamos lá, randomização. Do ponto de vista de randomização, até que eles foram bem. De 2.236 pacientes, 86% no grupo da terapia combinada terminaram o estudo, e no grupo de monoterapia, 90%. Teve uma continuação razoável da droga. Característica dos pacientes. Uma idade média elevada nos ambos grupos, que geralmente é isso que acontece no paciente com FA, um paciente mais idoso. 74 anos de média, né? Ampla maioria de homens. IMC em torno de 24. Maioria com clearance de creatinina normal. Poucos tabagistas, muito diabéticos. Poucos pacientes com AVE prévio, mais ou menos 1/3 da população com infarto prévio. A grande maioria fez angioplastia, 70% em ambos os grupos. E também a grande maioria acabou usando stents farmacológicos, que é o perfil que a gente está observando mais agora. Do ponto de vista de fibrilação atrial, a maioria era FA paroxística. E o CHADS-2, a mediana do CHADS-2 foi 2 nos dois grupos, mostrando que um paciente de risco trombótico um pouco mais baixo. O CHADS-VASc também foi um CHADS-VASc um pouco mais baixo, em torno de 4. E assim como o RAS-BLED. O RAS-BLED também um pouco mais baixo. Você pode ver que na terapia combinada, a grande maioria recebeu aspirina, mas o número de pacientes que recebeu um inibidor P2Y12 também foi considerável, em torno de 26%. Vamos lá. Então, o que aconteceu com esse estudo? Esse estudo foi terminado precocemente. Inicialmente foi planejado continuar esse estudo até setembro de 2018, só que o Comitê de Segurança começou a observar que houve um maior risco de morte por qualquer causa no grupo terapia combinada. Então ele recomendou o término precoce do estudo. A mediana de tratamento foi em torno de 23 meses e a mediana de seguimento foi em torno de 24 meses. 2 anos de estudo. E agora, do ponto de vista de resultado, né? Você vê que a taxa de eventos em ambos os grupos é muito baixa, muito baixa. Eu nem cheguei a calcular a NNT aqui, mas o NNT vai ser muito alto aqui. Houve uma redução expressiva do risco relativo, 41% da redução do desfecho composto, né? Desfecho composto em ambos os grupos, né? Se você for olhar os desfechos secundários, 1 a 1, causa de morte, houve redução de morte, 45% redução de morte total, né? Se você for olhar cardiovascular também foi alta, mas quem puxou mais foi a morte não cardiovascular. Eventos, teve, do ponto de vista de AVE isquêmico, não teve diferença nos grupos, só que na terapia combinada, de maneira inesperada, foi até maior, né? A gente não esperaria que na terapia combinada tivesse uma taxa de eventos isquêmicos maior, né? Foi esquisito esse resultado. A AVE hemorrágico foi maior na terapia combinada, como esperado, né? E com resultado significativo, né? Infarto não teve diferença significativa, nem os outros tiveram diferença significativa. Do ponto de vista de sangramento maior, houve redução, né, no grupo de monoterapia, como esperado, né? Se você usa mais drogas que fazem sangrar, naturalmente você sangra mais. Tá bom? Então, esses foram os resultados, a incidência de desfechos em ambos os grupos. Se você for fazer uma análise de subgrupo, quais foram os pacientes que tiveram maior benefício? Se você for olhar o desfecho primário de eficácia, foram os homens, foram os pacientes mais idosos, acima de 75 anos, os diabéticos, os pacientes com clearance acima de 50, os pacientes que estavam em uso de inibidores de bomba de prótons, né? Interessante esse dado. Pacientes que fizeram ou angioplastia ou cirurgia de revascularização, então a lesão protegida, né? A lesão resolvida, né? O CHADS mais elevado, no CHADS-1 não teve benefício, no CHADS-VASc mais elevado e no RAS-BLED igual a 2. No RAS-BLED muito baixo não teve benefício, no RAS-BLED muito alto também não teve. Agora, com relação ao desfecho de segurança, foi bem parecido, né? Vimos que tivemos mais benefício em homens também, em pacientes com FA permanente, lembrando que o desfecho de segurança é sangramento, portadores de diabetes, isso sempre favorecendo a monoterapia, tá? Paciente com clearance acima de 50, de maneira estranha, paciente com 15, né, usou a dose de 15 de rivaroxaban, mas provavelmente ele reflete esse resultado aqui, porque quem usou 10 é o paciente de clearance mais baixo,
Então, ele está apenas refletindo esse resultado. Também, de uma maneira estranha, né, o paciente, que os usuários de inibidor de bomba de prótons, aqui nesse caso, não usar favoreceu a monoterapia. Talvez porque o paciente também usou a dupla terapia, protegeu mais, né, o uso de inibidores de bomba de prótons. Pacientes com CHADS mais elevado, tanto o CHADS como o CHADS Vaz, que, por fim, o Hasbled 0 ou 1, né, quando o paciente tem Hasbled 0 ou 1, como esperado, sangra mais, especialmente se você estiver usando menos drogas que fazem sangrar. Então, principais limitações desse estudo. Vocês viram que esse estudo tem um monte de defeito, né? É um estudo aberto inicialmente. Ele utilizou uma dose diferente da aprovada globalmente. Lembrando que a escolha do regime antiplaquetário não foi uniforme, então poderia usar tanto aspirina, apesar da aspirina ter sido utilizada, foi privilegiada, né? Foi usada na maior parte dos pacientes, 70% dos doentes, não foi uniforme, né? Talvez aqueles quase 30% dos pacientes que usaram outras drogas, talvez foram eles que puxaram o resultado adverso, né? O estudo teve um término precoce e isso acaba sempre superestimando o resultado, não tem jeito, né? E, como eu já tinha falado, redução de morte, risco e evento isquêmico no grupo de monoterapia não era previsto e são difíceis de explicar. Então, dessa forma, concluindo esse estudo, é um estudo que não muda muito a nossa prática clínica, é só mais uma informação, um estudo cheio de defeito, né? Então, a monoterapia com rivaroxabana foi não inferior à terapia combinada em relação a eventos cardiovasculares e morte, por qualquer causa, e foi superior em relação à ocorrência de sangramentos maiores em pacientes com FA e DAC estável. Vamos continuar seguindo a recomendação da diretriz, né, que é usar a monoterapia, não baseado nesse estudo, mas baseado no que nós vivenciamos na nossa prática clínica. Então, esse estudo aí, na minha visão, não muda absolutamente nada no que fazemos. Vamos continuar fazendo o que é preconizado pelas diretrizes. Tá bom, pessoal? Esse foi o recado. Grande abraço a todos. Não deixe de seguir a gente no YouTube, no Instagram. E se você estiver seguindo no YouTube, se inscreve no canal e marca o sininho também para não perder nenhum vídeo nosso, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.